Quantas horas? Bom dia, pessoal. Meninos, eu vou repassar com vocês tudo que a gente está vendo sobre máquinas térmicas, tá? Depois daquele resumão que a gente teve semana passada, eu vou revisar esse conteúdo, porque é o conteúdo que a gente vai estudar até fechar esse bimestre. Então, eu vou revisar para que fique claro e tire as dúvidas de vocês, tá bom? Então, deixa eu fazer o compartilhamento de tela. Aguardem só um minutinho que eu só vou fechar a porta aqui de onde eu estou para isolar o barulho, tá? Carregou para vocês? Então, vamos lá. Como a gente viu, né, o porquê da segunda lei da termodinâmica, em que ela está relacionada, esse material aqui foi um dos primeiros que eu trabalhei com vocês. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas se não lembrarem, fica aqui para a gente reforçar o que está estudando. Ele vai tratar esse contexto desde a representação na própria natureza dos processos reversíveis e por que do processo irreversível, que é o que acontece com a utilização das máquinas térmicas. E por que eu estou revisando tudo isso? Porque esse é o conteúdo do nosso bimestre e o meu objetivo não é entupir vocês de conteúdo e atividade, e sim fazer com que vocês entendam o conteúdo, tá bom? Então, tem alguém que lembra desse material? Tá se lembrando desse material aqui que a gente já viu, desses slides? Alguém lembra? Quem não lembra, é como eu disse para vocês, fica aqui para esclarecer para vocês, tá? Tudo aquilo que ainda tem dúvida, porque é um conteúdo que gera bastante dúvida, principalmente como que eu vou calcular, o que eu tenho que fazer, como eu vou interpretar o problema. Então, vamos rever tudo novamente. Vocês concordam com isso? Tem alguém ainda que tem dúvida nesse conteúdo mesmo ou não? Agora, se tiver de boa para vocês, a gente prossegue com mais coisas. Eu trago uma... Hã? Não consegui ouvir, cortou um pouco o áudio. Ah, sim. Realmente, Catiele, é sempre bom. Igor, quanto tempo não assiste às aulas, hein, Igor? Tava sumido aqui. Igor Miguel. Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente entender, né, que os fenômenos na natureza são fenômenos que acontecem de uma ordem direta, tá?
ou inversa, e não nos permite saber o que aconteceu nem antes nem depois. São fenômenos assim que acontecem naturalmente, nós nem observamos, ao ponto de analisar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Um exemplo disso, né, que eu gosto muito desse material, que ele utiliza coisas bem simples para dar exemplos. Olha esse pêndulo aqui. Você, olhando para o pêndulo, né? Será que a gente consegue determinar aonde ele começou? Se ele foi da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Se ele foi e voltou ou se ele está iniciando seu processo de movimento? É impossível, né? Os fenômenos reversíveis são esses. São fenômenos que nós não conseguimos determinar quando iniciou e se foi de uma forma direta ou de uma forma indireta, tá? Então, né, na vida real, todos os fenômenos são espontâneos ou naturais. Então, na natureza, à nossa volta, esses fenômenos são irreversíveis. Por quê? Segundo Alberto Gaspar, a natureza só admite uma sequência para o seu transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo, tá? Assim, em um fenômeno irreversível, é possível a gente distinguir entre o antes e o depois, tá? Então, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo aqui. Gosto demais dele para determinar esse processo de reversibilidade e irreversibilidade. Um copo com água gelada a 10 graus Celsius colocado sobre a mesa, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, espontaneamente receberá sempre calor do ambiente, elevando a sua temperatura. Nunca o contrário. Jamais nós vamos ver um copo de água gelada a temperatura de 10 graus Celsius promovendo essa mesma temperatura para o meio ambiente onde ela está. Isso é impossível, tá? Então, a física, ela busca entender e descrever a natureza através de suas leis. E a lei da irreversibilidade dos fenômenos naturais está expressa na segunda lei da termodinâmica também, tá? Então, a segunda lei da termodinâmica vai estudar esses fenômenos. Fenômenos naturais que são irreversíveis, por exemplo, porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado de outra forma, como outra forma de energia. Então, é onde aplica-se a regra do funcionamento das máquinas térmicas. É aqui que nasce o funcionamento das máquinas térmicas. Porque uma máquina térmica, ela funciona e funciona bem. Só que eu não consigo utilizar 100% da sua energia em transformar a energia recebida 100% em trabalho. Uma parte é dispensada. Por isso, os enunciados chegam a um ponto de que nenhuma máquina térmica operando em ciclo, pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho, tá? Uma máquina térmica, pelo contrário, quando o calor é retirado de uma fonte quente, ele é transformado, parte dele é transformada em trabalho e o restante é rejeitado para uma fonte fria. Para mim, então, saber essa quantidade de calor da minha fonte quente que foi liberada, basta eu fazer, então, a soma, tá? A adição da quantidade de trabalho com a quantidade de calor dispensada para a fonte fria. Aí eu tenho a quantidade de calor liberado pela fonte quente. Antigamente, lá nos primórdios, né, a ideia de construir uma máquina para perpetuar seu movimento a partir de uma determinada energia produzida, ela é antiga, ela não é atual, tá? Então, lá no passado, eles usavam moto perpétuo, tá? Que era uma máquina bem rústica como essa, para realizar um certo trabalho. Então, o funcionamento de uma máquina térmica se dá assim.
nós temos uma fonte externa, tá? Uma fonte quente. Ela vai liberar um calor para a máquina. Esse calor liberado, parte dele é transformado em trabalho. E aquilo que não é utilizado em trabalho para funcionar essa máquina é o que é dispensado para a fonte fria, tá? E aí, quando eu quero descobrir a quantidade de trabalho que uma máquina térmica produz, o que eu faço? Eu vou calcular a relação, tá? A diferença da quantidade de calor da minha fonte quente pela quantidade de calor da fonte fria, tá? Então, essa é a primeira formulazinha que a gente tem na segunda lei da termodinâmica. Então, olha como que o ciclo se dá, ó. Aqui a gente tem um ciclo e ele vai mostrar como se processa esse trabalho. Então, a gente tem, ó, uma fonte quente, um trabalho realizado e uma fonte fria. Então, ó, a fonte quente aqui, ó, na caldeira é o que? O fogo que está liberando calor para essa caldeira. Então, corresponde ao aquecimento da água dentro da caldeira. Quando ela começa a receber calor, a água, quanto mais eleva-se a temperatura dela, o que ela vai liberar? Gás, ela começa a vaporizar. Essa vaporização da água corresponde ao movimento do pistão. E esse pistão aqui, ó, ele vai se movimentar à medida que a água começa a liberar seu vapor. E é isso aqui, ó, a gente começa a entender o primeiro ciclo da máquina térmica, que é o calor liberado transformando parte dele será transformada em trabalho. É claro que todo o vapor liberado pela água não é todo aproveitado para realizar o trabalho. E é onde a gente chega ao conceito de que a parte que não é utilizada para ser transformada em trabalho é dispensada para a fonte fria. Porque aqui tem uma abertura da válvula, tá? Que é água fria, e é liberada então, tá? Dentro do cilindro, que faz o vapor condensar e resfriar. Tá bom? Então, a gente chega nas leis da termodinâmica, né? Então, como pode ser observado lá, o calor rejeitado na fonte fria, não tem como ele ser reaproveitado. Ó. E até mesmo para que essa máquina funcione perfeitamente sem que haja uma alta pressão nela, há uma pressão exagerada nessa máquina térmica, em vez de fazer ela funcionar, faz ela quebrar, né? Essa parte desse calor, então, é liberado para uma fonte fria. Porque se eu causo superaquecimento, eu aqueço e não resfrio em nada. O que acontece com o sistema que recebe superaquecimento? Se ele não tiver um modo de escape para refrigerar, ele vai estragar. É o que acontece com o motor de um carro, por exemplo. Se o carro só funciona, eu falo o que funciona por gasolina, né? Se ele só funciona, ele só recebe calor e vai só elevando a temperatura dele, o que acontece com o carro? Ele vai fundir o motor. Ele precisa de um processo de refrigeramento. E se esse refrigeramento não funcionar da forma adequada, o motor ele vai fundir e o carro vai parar de funcionar. É assim a mesma coisa com as máquinas térmicas. Por isso a necessidade, segundo ano, de ter uma parte de escape de uma fonte fria, que faz com que o motor dessa máquina superaquecido, porque ele aquece muito para realizar trabalho, ela seja, então, resfriada e o sistema funcione normalmente, tá? Então, por isso que os processos na natureza são processos reversíveis, irreversíveis. Então, a ideia do funcionamento de uma máquina térmica, isso mesmo, o superaquecimento sofre uma combustão, pode sim gerar fogo, tá? Ocasiona isso mesmo, explosão.
Por isso a necessidade de ter um refrigerador, de ter algo para refrigerar. Então, pense no funcionamento do motor de um carro, que é um ciclo de uma máquina térmica, e por que é importante essa fonte fria. Porque vocês podem até se perguntar, mas professora, aí, o ideal, né, é realizar trabalho para que essa máquina funcione? Não somente isso. O que adianta ela funcionar e ela pegar fogo, ela explodir, não é? A gente não quer, por exemplo, um carro com motor fundido. A gente quer um carro com motor funcionando e funcionando bem, para que quando a gente precisar dele, a gente vá onde a gente tem que ir, né? Com maior comodidade. Então, é necessário que isso aconteça, tá, gente? Então, estou dando um exemplo do cotidiano para vocês verem a importância desse ciclo de trabalho que a máquina térmica ela realiza e por que é importante. Por isso que essa energia que é dispensada para a fonte fria, ela não é reaproveitada. Eu não vou pegar ela novamente para transformar ela de novo em trabalho. Não, pelo contrário, ela é dispensada. Refrigera ali o motor e aquilo que não precisa mais depois que ele refrigerar é dispensado até pelo ar, pela atmosfera, tá? Principalmente se eu estivesse tratando de navios, por exemplo. Então, ó, a gente viu lá por que essa energia ela é indisponível, por causa dessa importância. E aí, o Boltzmann, que é aquele cara que nós estudamos sobre o comportamento dos gases, né, em cinética, que é a primeira lei da termodinâmica, ele faz uma análise estatística para a segunda lei da termodinâmica, e ele afirmou o seguinte, que essa energia indisponível, ela tende a aumentar a desordem do sistema termodinâmico, tá? Então, em qualquer sistema físico, a tendência natural é o aumento da desordem e o restabelecimento da ordem só é possível mediante um gasto de energia. Então, ele quer dizer o seguinte, né? Que na entropia, quanto maior for a desordem do sistema, maior é a entropia, tá? Ou seja, que é esse gasto de energia que se tem. Na natureza em si, todo o processo natural ele é espontâneo, mas, no entanto, a entropia do universo ela sempre vai ser grande, ela sempre aumenta, tá? E aqui, gente, ó, é necessário que a gente aprenda a calcular o rendimento de funcionamento dessa máquina térmica, tá? E para que a gente faça isso, a gente vai utilizar essas fórmulas aqui. O rendimento é um percentual de quanto a máquina térmica ela realiza trabalho. Como eu não tenho um rendimento de 100%, eu calculo esse rendimento e multiplico o final dele por 100%, tá? Por 100. Então, significa o seguinte, como o trabalho ele é definido pela diferença da quantidade de calor da fonte quente com a quantidade de calor de fonte fria, então o rendimento se dá por essa fórmula aqui, ó. Rendimento, que é representado por essa letrinha N, será igual, ó, trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente vezes 100, tá? Então, se eu quero só rendimento, não é nenhum ciclo de Carnot, porque o Carnot, ele opera o funcionamento das máquinas térmicas fazendo a relação com a temperatura, a que é liberada e a que é dispensada. E se nós analisarmos, tem todo sentido. À medida que eu libero calor, eu vou elevar a temperatura do sistema, entendeu? Elevando a temperatura do sistema, parte dessa temperatura é transformada, parte desse calor liberado é transformado em trabalho, e a temperatura da fonte fria é que vai fazer com que toda essa desordem do sistema ali liberado, ela possa chegar num equilíbrio, tá? Então, se eu tiver só uma quantidade, se eu quiser saber só um rendimento, eu vou usar essa fórmula. Rendimento é igual, ó, trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente e aí multiplicado por 100. Aí eu vou ter a porcentagem, tá?
Agora, se essa máquina estiver liberando, trabalhando, operando num ciclo de Carnot, que ele faz a relação com a temperatura, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, ó, se vocês estiverem com caderno, quiserem fazer essas anotações, faça. É legal e importante que vocês saibam a diferença. Então, quando eu vou usar cada fórmula dessa? Você vai observar o que o enunciado está te pedindo. Se ele quiser um rendimento de trabalho somente, essa máquina não está operando no ciclo de Carnot, que ele vai avisar. Se estiver operando no ciclo de Carnot, aí você vai ter que usar essa fórmula aqui. Rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Mas se você quer só rendimento do trabalho, é essa fórmula que você vai usar. E se não pedir rendimento do trabalho, eu só quero saber a quantidade de trabalho realizado por essa máquina. Você vai utilizar essa fórmula aqui. Quantidade de trabalho é igual à quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Você vai ter o total de trabalho. E se o exercício, por exemplo, te dá lá um enunciado e não te deu trabalho, te deu quantidade de calor da fonte quente, mas não te deu rendimento e não te deu trabalho. Se te deu rendimento, te deu a quantidade de calor da fonte quente, é simples, gente. Utiliza essa fórmula aqui. Depois, o que você faz? Isola o trabalho e o rendimento, ó, multiplica com a quantidade de calor da fonte quente, tá? E aí você vai saber a quantidade de trabalho realizado. E se não te deu rendimento, te dá a quantidade de calor da fonte quente, a quantidade de calor da fonte fria, e aí você não tem o trabalho. O que você vai fazer? Descobrir o trabalho. Para descobrir o trabalho, o que você vai fazer? Quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Então, vocês viram que dá para calcular tudo, você só tem que saber qual fórmula utilizar, tá? Então, se uma máquina é definida pelo percentual de calor transformado em trabalho, a gente vai usar então essa fórmula. Como não existe, como eu disse para vocês, calor transformado 100% em trabalho, então a gente multiplica por 100 o resultado. Então, ó, rendimento é igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente vezes 100. Aí eu vou saber a porcentagem, tá? A única coisa que a gente, assim, um exemplo básico do nosso dia a dia que opera num processo de máquina térmica, mas que em vez de ser irreversível, é reversível, tá? É um processo que vai e volta e você sabe determinar quando ele vai e quando ele volta, é o funcionamento da geladeira que a gente tem em casa. Então, a inversibilidade, ela se dá em processos espontâneos, a primeira coisa que a gente tem que saber. Porém, com gasto de energia. Então, é possível fazer processos ocorrerem de modo inverso ao que ocorreria espontaneamente. Então, ou seja, a inversibilidade, ela é um processo, peraí. A inversibilidade, ó, ela é um processo espontâneo, mas tem gasto de energia, tá? Mas, segundo o material aqui, é possível fazer processos de modo inverso e que acontece espontaneamente. Exemplo disso é a geladeira. Na geladeira, por que o processo é interno? Ela é uma máquina que vai retirar calor do seu interior, que é da sua fonte fria, e despejar aquilo que não é utilizado numa fonte quente através de um trabalho executado por um compressor, que é aquele compressor que se tem atrás da geladeira. Na geladeira, o processo é o contrário. Quem vai liberar calor é a fonte fria, que vem aqui para o refrigerador, tá? Aqui no refrigerador, o que é liberado é transformada em trabalho para fazer com que ela funcione, e aquilo que não é utilizado volta para a fonte quente. Da fonte quente, o processo inicia
tudo de novo. Nesse caso, eu não tenho, como que eu falo? Nesse caso, eu não tenho energia dispensada. Pelo contrário, eu aproveito essa energia. Como é a fonte fria que está liberando esse calor para fazer com que a geladeira funcione, ela não vai ter aquele superaquecimento. Pelo contrário, tá? Ela vai continuar se refrigerando. Então, resumidamente, né, a geladeira é um exemplo muito utilizado. Gente, só falta 2 minutos no sol acabar. 2 minutinhos. Vamos ficar por aqui. Amanhã a gente continua e eu vou fazer a chamada. Estão conseguindo me acompanhar? Acompanhar aí o raciocínio? Entender? Como que foi? Sejam sinceros, por favor. Senão eu vou pesquisar uma outra forma de passar para vocês o conteúdo de uma forma mais tranquila. Conseguindo entender, gente? Todo mundo fica em silêncio, vai fazer. Eu vou pensar que não, então, né? Não? Ninguém tá entendendo nada? Então, vamos ver se vocês estão me ouvindo. Chamada, Hildo. Jona. Presente. Presente. Catiele. Presente. Catiele mandou aqui agora que eu tô vendo. É isso que acontece mesmo, Catiele. Não tá errado, não. Maria Eduarda. Presente. Igor Miguel. Está aí, Igor? Luiz Fernando. Presente. Igor, você está aí? Ah, sim. Tô aqui, mandei mensagem no chat, tô aqui. Agora que eu vi, Igor. Meninos, então, por hoje é só. A gente se vê amanhã. A gente continua com mais um pouquinho de segunda lei da termodinâmica, tá? Então, fiquem com Deus. Até amanhã. Faltem não. Não faltem a aula para que vocês possam entender um pouquinho mais. Tá bom? Tchau, pessoal.